Glória a Deus. Presbítero Manassés, com toda a liberdade para estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus pela oportunidade tão maravilhosa e rica que Deus Ele tem nos concedido de estarmos unidos e reunidos neste lugar para adorarmos e bendizermos ao nome do Cordeiro de Deus, que é digno, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? A Ele seja dada toda a glória. Glória a Deus. E eu estou feliz em poder retornar a este lugar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Quero ler com os amados versículo de número 20. Apenas um versículo para ganharmos tempo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Glória a Deus. Amém, queridos? É bom que fica bem fácil, né? O último livro, capítulo 3, versículo de número 20. Nos diz a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Eu queria que eu vou ler novamente, eu queria que você falasse após mim, tá? Para a gente ficar com esse versículo gravado em nossa mente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Senhor, nós estamos sedentos, com fome e sede de ti. Deus, precisamos e dependemos de ouvir a tua palavra, o teu ensinamento. Pai, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, que nós possamos te ouvir e entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu confesso que quando o irmão Carlos me chamou para estar aqui, eu já fiquei pensando qual palavra traríamos, o que poderíamos trazer para acrescentar aos irmãos algo da parte de Deus. E eu confesso que o primeiro texto que veio ao meu coração e à minha mente foi esse texto, Apocalipse, capítulo de número 3, e especialmente esse versículo de número 20: Eis que estou à porta e bato. Então, eu fiquei meditando durante a semana naquilo que Deus queria tratar conosco, porque antes de pregar, é claro que a palavra primeiro ela vai me tratar, vai
eu vou mastigando, comendo, e aqui a gente só derrama daquilo que a gente está cheio. Então, essa noite, conforme orientação do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: um Deus que não desiste de nós. Amém? Eu queria que você dissesse bem alto, bem forte. Diga assim comigo: um Deus que não desiste de mim. Diga assim: de mim. Glória a Deus. Amados, esse texto é um texto muito profundo, capítulo de número 3, ou na verdade todo o Apocalipse. Especialmente eu tenho um carinho muito grande com as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, que o Senhor Jesus vai dar a mensagem a João na ilha de Patmos, e João vai transmitir a mensagem a essas igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Dessas 7, o Senhor vai para cada uma trazer uma mensagem tão profunda, tão forte, tão maravilhosa. E eu sou apaixonado com essas cartas de Cristo para essas igrejas. É de uma profundidade muito grande, é algo muito maravilhoso, extraordinário. Se você puder, por favor, depois medita do capítulo 1, pelo menos ao 3, medita nessas cartas, essas 7 igrejas, e você vai ver a profundidade da mensagem do Senhor, tanto para aquelas igrejas, como para nós, nos dias de hoje, como igreja do Senhor. A mensagem continua atual, continua verdadeira e continua impactante e transformadora para a nossa vida. Então, eu sou apaixonado com a mensagem dessas igrejas, mas eu queria ser um pouco mais objetivo hoje e falar apenas sobre a mensagem, ou sobre esta mensagem que o Senhor traz à igreja de Laodiceia. 7 igrejas são, como já citei, das 7, 3, ou melhor, 4, o Senhor repreende e elogia. 4, o Senhor repreende e elogia. Tinha algumas virtudes, o Senhor elogia, e tinha algumas falhas que o Senhor repreende. 2, o Senhor só elogia. As igrejas estavam irrepreensíveis diante de Deus. E uma única igreja, o Senhor só adverte, só chama atenção. Não tinha nada que o Senhor pudesse elogiar naquela igreja. E é justamente a igreja que a gente vai meditar hoje. Mas essa palavra não é uma palavra que o Senhor traz à igreja para matar a igreja, nem para terminar de afundar a igreja, porque na verdade morta ela já estava. Mas na verdade o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma palavra de graça, de favor, de cuidado. O cuidado de Deus sobre nós é algo extraordinário e sem comparação. Porque quando a gente vai ler sobre a igreja de Laodiceia, essa igreja aqui, a gente vai ver coisas profundas, porque na minha infância para a adolescência eu já falei esse versículo, já citava esse versículo, e eu sempre citava para um não crente, para um não evangélico, para alguém que não ainda conhecia a Deus ou não servia ao Senhor, e eu citava Apocalipse 3:20, o Senhor te diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E eu dizia: abre a porta, deixa Deus entrar, Jesus quer entrar dentro de você. Mas depois que eu parei e estudei e vi a profundidade desse versículo, me espantou, porque essa mensagem não era para alguém que estava lá fora no mundão. Essa palavra que Jesus dá e diz é para uma igreja, é para um povo que estava
já servindo o nome dele. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia tinha algumas falhas, alguns defeitos, algumas coisas, porque o primeiro ponto desse versículo, o primeiro ponto que quero trazer aqui essa noite: Deus não desiste de nós, porque nesse texto a gente vai ver, primeiro ponto, Deus ou Cristo estava do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Ele olha para a igreja e diz: eu estou à porta e bato. Jesus está dando um recado para aquele povo: gente, eu estou do lado de fora, eu quero entrar, eu quero estar aí. E é interessante que esse versículo, estou à porta e bato, Jesus não está pedindo para entrar dentro da igreja. Quando eu digo igreja, eu digo templo. Não é dentro do templo que Jesus quer entrar. Jesus não quer entrar dentro do templo, dentro daquele grande templo que havia em Laodiceia. Claro que eu não vou me ater aqui aos detalhes, mas só para a gente entender um pouco, aquela igreja ali em Laodiceia, segundo estudiosos, era um grande templo. Era um templo grande e muito bonito, muito formoso, muito belo. Chamava a atenção na cidade, o templo de Laodiceia. Até porque aquela cidade de Laodiceia era a cidade mais rica de toda a Ásia Menor naquele tempo. Então era a cidade de banqueiros. Só vivia em Laodiceia milionários. Lá não tinha gente pobre, não existia periferia, não existia ninguém pobre, não tinha. A cidade inteira era de milionários, bilionários. Tanto que quando a cidade foi destruída por um terremoto muito forte, abalou, destruiu toda a cidade, acabou, caiu tudo, terremoto muito forte, os próprios moradores não dependeram de Roma, porque quem supervisionava aquela região na época era Roma. Não dependeram do governo para reconstruir a cidade. Pelo contrário, eles, com os seus próprios recursos, com seus próprios dinheiro, reconstruíram a cidade muito melhor do que ela era antes. Fizeram a cidade uma coisa fantástica. Estudiosos dizem que ela naquela época era considerada o ornamento da Ásia Menor. A beleza da Ásia Menor era uma coisa extraordinária. O templo era lindo. Mas quando Jesus diz: estou à porta e bato, ele não está falando de templo. Ele não quer entrar dentro do templo, até porque o templo agora não é mais casa. Como assim? Jesus, Deus, em Cristo, quando Jesus vem, Jesus, ele muda de endereço. Jesus, ou Deus agora, não estava mais procurando templo. Quando a gente vê, deixa eu te explicar, Ageu capítulo de número 2, versículo de número 9, o Senhor vai dizer pela boca de Ageu para aquele povo que estava reconstruindo o segundo templo, depois que havia sido destruído, e agora estão reconstruindo. Houve o primeiro templo, o templo que Salomão construiu. Depois do cativeiro em Babilônia, o templo foi destruído, e depois que eles retornam de Babilônia, depois de 70 anos, eles vão reconstruir um templo. E quando eles começam a reconstruir o templo agora, o segundo templo, eles ficam tristes, porque os mais novos se alegraram, porque disseram: agora nós estamos construindo um novo templo para adorar a Deus. Maravilha, muito bom. Porque na Babilônia que eles estavam, não tinha um templo para adorar ao Senhor Deus, não tinha um templo. E agora eles estavam reconstruindo, então a alegria era grande. Porém, os mais antigos, que saíram do cativeiro, que contemplaram a glória do primeiro templo, estavam tristes e olhavam para os mais novos e diziam assim: como vocês podem se alegrar? Esse templo que a gente está construindo agora nem se compara com o primeiro.
nem 10% do tesouro que o outro tinha, da beleza que o outro tinha, da magnitude que o outro tinha. O outro era maior, mais bonito, mais formoso, mais cheio de pompa, tinha mais ouros, mais riquezas. E eles começaram a lamentar, e a Bíblia diz que o lamento dos mais antigos de um lado e o júbilo dos mais novos do outro lado, isso confundiam as outras nações, e a Bíblia diz que as nações vizinhas não sabiam se o povo de Israel estava se alegrando ou se estava chorando. Por quê? Um dizia: maravilha, temos um templo para Deus. Outro dizia: nem se compara com o primeiro. Aí Deus usa a boca do profeta Ageu e diz o seguinte: ei, porque depois do desânimo dos mais velhos, os mais novos desistiram de reconstruir o segundo templo, começaram a desanimar. Deus usa a boca do profeta e diz: ei, deixa eu dizer algo para vocês. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O Senhor alegra o coração deles e diz assim: voltem a construir, voltem a trabalhar, voltem a edificar o templo, porque a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Primeiro, a glória vai ser maior. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus não estava falando de ouro, Deus não estava falando de pompa, Deus não estava falando de glória humana vista pelos homens, contemplada pelos homens. Deus não estava falando das glórias efêmeras dessa terra que passa, que a traça rói, que o ferrugem destrói. Deus vai falar de algo mais profundo e dizer: a glória desta última casa será maior. Sabe por quê, queridos? Porque o segundo templo, o povo ia e adorava a Deus de lá, oferecia sacrifício a Deus de lá, o povo cultuava o Senhor de lá, ok, muito bom. Mas o segundo templo, o povo não só adoraria a Deus de lá, não só ofereceria sacrifício a Deus de lá, mas um dia o próprio Deus em carne, Jesus Cristo, entraria dentro daquele templo, e a presença de Jesus é maior do que qualquer coisa, supera qualquer coisa. O Senhor diz: a glória vai ser maior. Ele está dizendo assim: esse templo vai viver o que o outro não viveu. Eu vou entrar aí dentro, eu vou falar aí dentro. O que importa é a presença. Aleluia, aleluia. O que importa é a presença. E a igreja de Laodiceia não tinha entendido isso, faltava a presença. E é interessante que o Senhor ainda diz: a glória vai ser maior, porque a minha presença vai estar. Mas Ele ainda diz algo maravilhoso. Ele diz: desta última casa. É interessante que no versículo ele não diz da segunda, ele diz da última casa. E aqui há um segredo. Por que não segunda? Por que última? Segunda é uma numeração. Quando ele diz última casa, ele está dizendo assim: essa é a última, acabou, não vai haver mais casa assim. Por que, Senhor? Aí o Senhor explica para a mulher que estava ali no poço, quando foi pegar água, a samaritana, certa vez conversando com Jesus, Jesus conversando com ela, naquele diálogo, ela faz uma pergunta ao Senhor interessante: Senhor, já que o Senhor está aqui, deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar, mulher. Olha, quem está certo? É os judeus que adoram lá no templo, ou a gente que adora aqui? Quem está certo?
certo? Onde que se deve adorar? É lá em Jerusalém, no templo, ou é aqui, onde nós adoramos? Qual é o certo? Jesus olhou e disse: mulher, é certo que a salvação vem dos judeus, mas deixa eu te contar um segredo agora. O Pai é Espírito, e Ele procura agora os verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor está dizendo o seguinte, mulher, e Ele diz o seguinte: agora é chegada a hora que o Pai não vai procurar adorador, não vai procurar o templo, o Pai vai procurar pessoas. Aonde estiver Ele quer, aonde estiver um coração quebrantado, um coração contrito, um verdadeiro adorador, ali Ele estará presente. Jesus está contando o segredo para aquela mulher, dizendo assim: eu cheguei, agora é a hora. Que o endereço mudou, mulher. Não te limita mais se é para adorar lá ou se é para adorar aqui. A casa agora é outra. Atos capítulo de número 17, o Senhor vai dizer o seguinte, ou o escritor, capítulo 17, versículo de número 24, ele vai dizer assim: Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Aquela foi a última casa, depois que Jesus morreu, ou mesmo antes. Ele olhou para os seus discípulos e disse assim: ei, vocês estão chorando? Chora não, fica tranquilo. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar abandonados, sozinhos. Eis que o Pai, eu já roguei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. E Ele estará com vocês, Ele habitará em vocês. Aí Atos capítulo de número 2, versículo de número 2, acontece o dia, o Espírito Santo desce, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos falaram em línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, o Espírito Santo desceu, e Ele não foi para o templo em Jerusalém, Ele não procurou o templo em Samaria, Ele procurou pessoas para entrar e habitar. A casa agora não é mais templo, a casa agora somos nós. A gente tem um costume, mas o certo é que a gente diz o seguinte: eu vou para a casa de Deus. Quem tem costume de falar assim, não é? Estou indo para a casa de Deus. Na verdade, você está vindo a um templo, encontrar seus irmãos, cultuar com seus irmãos. É importantíssimo a comunhão, é importantíssimo estar juntos, mas a casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. Quando o Senhor diz assim: estou à porta e bato, Ele não está falando eu quero entrar dentro do templo. Ele está falando assim: eu quero entrar dentro de vocês. Eu quero habitar dentro de vocês. Imagina uma igreja que estava reunida e cantava em nome de Jesus, louvava para o nome de Jesus, estava fazendo culto em nome de Jesus. Jesus está dizendo assim: gente, eu não consigo entrar em vocês. Ou seja, era apenas um clube social, um clube onde eu encontro pessoas que têm os mesmos gostos que os meus, a mesma fé que a minha. Você crê em Jesus? Creio, então vamos cantar para Ele. E cantavam. O culto era solene, bonito, a igreja estava cheia, mas Jesus dizia: eu não consigo entrar em vocês, eu estou do lado de fora. Imagina Jesus procurando cada um daquela igreja, dizendo assim: deixa eu entrar. Segundo ponto, Ele não só está do lado de fora, mas Ele está batendo. Tiraram Deus, não permitiam Deus entrar,
Mas esse Cristo que me chama a atenção é que ele diz: eu estou batendo. Oh, irmãos, uma glória tão grande está dizendo assim: eu estou insistindo. Jesus podia muito bem dizer: eu não quero mais. Me colocou para fora, ou talvez nunca me deixou entrar, então eu não quero. Eu não preciso disso. Jesus não precisa. Jesus não dependia daquele povo, daquela igreja. Deixa eu dizer mais: Jesus não depende de mim. Jesus não precisa de mim. Não. Quando eu olho para mim, quando eu me vejo e vejo a glória de Deus, eu não entendo como é que Ele ainda me ama. Eu não entendo como é que Ele ainda me quer, porque a glória dEle é muito grande. Ele é muito fiel, é muito santo, verdadeiro, justo. Como pode um Deus desse me amar? Mas a mensagem dele é: eu continuo batendo, eu insisto. Isso é a graça. Não é mérito meu, não é mérito seu. O Evangelho de Cristo é o mais diferente de todo mundo. Existem no mínimo 5 religiões no mundo, 5.000 religiões no mundo, melhor dizendo, 5.000. Das 5.000 religiões que existem no mundo, das 5.000, só uma é diferente, porque todas as outras a gente pode, ou as pessoas podem fazer algo para se salvar. Em todas as outras as pessoas se salvam, elas precisam fazer alguma coisa e alcança o karma, sei lá o nome que diz, mas alcança alguma coisa, o nirvana, e vai para lá, vai. Aí tem que fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Todas as religiões são assim. A única, você pode pesquisar e você vai ver, a única religião no mundo que diz assim: você não consegue se salvar, você não pode se salvar, é impossível você se salvar, mas eu te salvo. É a religião cristã. A de Cristo Jesus é a única que a gente não vai a Deus para se salvar, Deus vem a nós para nos salvar. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Nas outras religiões ele diz assim: tenta se salvar, faz isso, faz aquilo. Tem sempre um caminho. Se você está aqui dentro e está tentando se salvar, você está na religião errada. Ou melhor, você entendeu errado. Jesus está dizendo: você não consegue, você não dá conta. Eu que estou à porta. Não foi você, não é você que veio até mim e disse: entra. Eu que fui até você e disse: eu quero entrar. Quantos aqui foram alcançados assim? Foi Jesus que te encontrou, foi Jesus que te achou. Certa vez os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim: como é que pode ele sentado comendo com os pecadores? Tem prostituta ali, tem ladrão ali, ele está comendo com os pecadores, com os publicanos, ladrões, malfeitores. Ele só senta com gente ruim, ele só senta com os piores aqui da região. Como é que pode? Que Jesus é esse? E foram interrogar os seus discípulos: o teu Jesus se
senta com essa qualidade de gente, a resposta de Jesus é a seguinte: ei, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de cura. Se você se acha bom demais, perfeito demais, se você se acha grande demais, essa não é para você. Jesus está dizendo, essa religião não é para você. Eu vim para os doentes, eu vim para os feridos, eu vim para aquele que está dizendo, eu não consigo, eu vou morrer, eu preciso de ajuda. É para esses. Jesus diz assim, eu vim para os doentes. Aí Jesus vai contar uma parábola em 3 histórias. Ele vai dar uma parábola e contar 3 histórias para explicar. Ele conta a mulher que perdeu a dracma e achou a dracma. Ele conta do pastor que a ovelha se perdeu, mas o pastor foi atrás da ovelha, achar a ovelha. E ele conta do filho pródigo que estava dentro de casa e preferiu ir embora. E quando volta, ele mostra também que o irmão que ficou dentro de casa também estava perdido. Não só o que foi, mas o que estava dentro, sempre esteve dentro, estava perdido. Não consegue se alegrar com o retorno do irmão. E ele olha e diz assim, pai, eu nunca fui embora, eu fiquei. E o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. Meu irmão voltou agora e o Senhor mata o cordeiro para ele. O que ele está dizendo é injusto. Agora vê a mentalidade dele, entende comigo. O que é que ele está pensando quando ele diz isso? Ele está pensando o seguinte, meu irmão foi, curtiu, e quando volta, é recebido de volta do mesmo jeito, com anel, com sandália, com comida, vai ter tudo de novo. Que vida boa, como que o irmão foi viver algo bom, depois retornou e teve ainda mais recompensa. Olha a mentalidade dele, ele está dentro da casa do pai, olhando e achando que o que está fora é bom. Ele não vai porque não tem coragem. Ele não vai porque está preso a alguma coisa, mas ele entende e pensa que aquilo lá fora é bom. Porque quem está dentro da casa do pai, o pai diz assim, mas tudo que eu tenho é teu. Você nunca aproveitou. Sabe o que o pai está dizendo? Você não aproveita o que está dentro. Você está aqui e está cobiçando lá fora, olhando lá para fora, achando que o que está fora está bom. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu deixei tudo para servir a Jesus. Eu tinha tantas mulheres, eu tinha tantas coisas, servia tantas coisas, eu vivia assim, vivia assado e deixei tudo para servir ao Senhor. Parece até que ele fez um favor para Jesus, né? Não, eu renunciei tudo. Teve até um rapaz que disse assim, coitado, dá até dó porque Jesus salvou ele. Ele falou tão de boca cheia do que ele vivia lá fora. Sabe, queridos, pelo contrário, Paulo olhou e disse, tudo que ficou eu considero como esterco, é porcaria, não serve. Ou seja, eu não deixei tudo para servir ao Senhor, eu deixei nada para seguir tudo. O que eu vivia era nada, prestava para nada, servia de nada. O que está lá no mundo é só ilusão, não é nada. Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas. O inimigo tenta nos ludibriar, nos enganar, nos tirar o nosso foco, a nossa visão. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer, cuidado. Cuidado. Fica aqui dentro. Se eu estou, fica comigo. A minha presença é tudo. A presença dele 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 é tudo. Pode faltar todas as coisas, a presença dele é tudo. Se você ler essa carta, você vai ver
Jesus dizer algo profundo para essa igreja. É uma igreja que o povo daquela época vivia, eram ricos. Como eu já disse, não tinha pobres na cidade, todos eram ricos. Sabe o que o Senhor disse para a igreja, para aquela igreja? Sabe o que o Senhor diz? Vocês precisam enxergar quem vocês são. A igreja estava iludida. O Senhor diz assim: deixa eu dizer a realidade de vocês. Eles se achavam muita coisa, se achavam que podiam se salvar. Deus diz assim: vocês são ricos para vocês, vocês têm muito dinheiro, muito ouro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para mim, vocês são pobres. O Senhor diz isso: vocês são pobres. Lá eles tinham um pó para o olho que era famosíssimo em todo o mundo. E estudiosos dizem que o mundo inteiro viajava para comprar aquele, como se fosse um colírio para os olhos, e dizia que era muito bom e era considerado até algo milagroso, porque curava muitas doenças nos olhos e ajudava as pessoas a enxergar melhor. Então eles eram famosos por esse colírio. O Senhor diz assim: vocês são pobres e vocês são cegos. Jesus está dizendo: esse colírio aí não me compra, não serve para vocês, vocês são cegos. Aí eles tinham lá também, vendiam tecidos, e os tecidos deles eram famosíssimos no mundo todo, e eles comercializavam para toda a Europa aquele linho, e era um linho finíssimo e muito caro na época. Jesus olha e diz: vocês são pobres, vocês são cegos, e para mim vocês são nus. E miseráveis. Olha o que Deus diz para a igreja. Isso não é para ferir a igreja. Não é Deus batendo na igreja: vou dar-lhe um agora. Não, não, não. Pelo contrário, isso é amor. É Deus dizendo assim: gente, vocês precisam enxergar quem vocês são de verdade. Vocês estão se achando que não são. Vocês acham que tem o que não tem. Vocês acham que pode o que não pode. Ei, diante de mim, na minha visão, vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. Para os outros vocês são perfeitos. Para os outros vocês são maravilhosos. No Instagram, no Facebook, no WhatsApp é uma belezura, mas eu te conheço, porque os meus olhos veem todas as coisas. O problema é que a gente se deixa ser definido pelos outros, e a gente quer ser aprovado pelos outros, e a gente quer vender a imagem para os outros. O segredo do século hoje é o marketing. Hoje tudo é marketing. Vender a imagem. E no marketing eles dizem: não precisa ser, só precisa parecer. É só parecer ser. A igreja estava assim: a gente só precisa cantar bonito, só precisa chorar na hora que for para chorar. A gente só precisa levantar a mão na hora que for para levantar a mão. Na hora de bater palma, a gente bate palma. A gente sabe fazer um culto. A gente consegue fazer um culto. Jesus dizendo: eu quero entrar. Eu estou batendo. Mas eu não saí da porta. Eu estou batendo. Ele está insistindo. Ele continua insistindo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Terceiro ponto. Ele diz assim: se ouvires a minha voz. Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz. Está dizendo assim: se vocês ouvirem minha voz. Ele está batendo, mas o problema é que às vezes não ouve a voz. Não sei você, mas às vezes eu já cheguei em casa e minha esposa, ela assusta com qualquer coisa. Ela é muito assustada.
Às vezes quando eu chego em casa e esqueço a chave no carro, aí eu bato na porta, ela toma um susto lá dentro, ela grita, ai! Toda vez. Aí eu tenho que dizer, sou eu, amor. Senão ela não abre, de jeito nenhum. Ela corre e fica com medo. Sério, irmãos, bater na porta e não falar, já bati e fiquei calado, ela não abre de jeito nenhum. E eu continuava batendo e ela... Aí depois eu disse, sou eu, amor. Ela disse, se você não fala, não abrir nunca. Jesus está dizendo assim, não só estou batendo na porta, mas eu estou falando. Se vocês ouvirem a minha voz, eu estou dizendo, sou eu. Estou dizendo, sou eu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Uma pessoa uma vez chegou para um pastor e disse, pastor, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Faz tanto tempo que Deus está em silêncio comigo. Ele olhou para ela e disse, irmã, se tem tanto tempo que Deus está em silêncio com você, é porque faz muito tempo que você não abriu a Bíblia. Deus está falando conosco. O cuidado de Deus é tão grande que Ele fala conosco todos os dias, todas as horas. Precisamos ser guiados por Ele. Precisamos ouvir a voz dEle. Ele disse assim, o pastor ou as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando ele a chama, elas vêm. Se o ladrão chama, elas não vêm. Não sei se você sabe, mas as ovelhas, elas são um animal tão sensível. E uma sensibilidade grande que ela tem é na audição. Ela é muito sensível na audição. Antigamente, por exemplo, lá os judeus, eles tinham ovelhas. Por exemplo, um exemplo, se eu tivesse 50 ovelhas, o pastor tivesse 50 ovelhas, a gente podia colocar no mesmo aprisco, junto com as ovelhas do Carlos, do Arilson, a gente colocava tudo no mesmo aprisco, as ovelhas todas, sem estar marcadas as ovelhas, sem marcar as ovelhas. E aí, como é que sabia qual era as suas ovelhas, qual era do outro? Como é que definia? Era quando o pastor chegava na porta do aprisco. Todo pastor que chegava na porta do aprisco, ele começava a gritar pelas suas ovelhas. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. As ovelhas do pastor, todas elas saem juntas e vai para o seu pastor. As outras não vão, porque a ovelha sabe, é o meu pastor. Esse não é meu pastor. Ela sabe. Você pode pesquisar e colocar um vídeo, você vai encontrar no YouTube. Tem um homem que as pessoas começam a gritar. Essa semana minha esposa até me mostrou. Pessoas começam a gritar pelas ovelhas, as ovelhas ficam quietas. Quando o pastor chega e ele começa a gritar, todas as ovelhas se reúnem e começam a vir na direção do pastor, porque ovelha que é ovelha conhece a voz do pastor. O pastor está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a voz, ouvir a voz, eu estou falando, eu estou chamando, eu estou gritando. Quarto, diz assim, se ouvir a voz e abrir a porta, ele não vai quebrar a porta, ele não vai arrombar a porta, ele bate e ele diz assim, se ouvir a voz e abrir, se você ouvir e quiser abrir, eu vou entrar. Abrir é papel nosso, a porta. Ele vem, ele fala, ele bate, ele insiste e diz assim, sou eu. Mas ele nos dá o direito de escolha. Abro ou deixo do lado de fora. Mas ele diz, se abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quinto e por último,
quando Ele entra, tem ceia. Ele diz: se abrir, eu vou entrar. E depois que eu entrar, vai ter ceia. Ceia simboliza tanta coisa. Uma delas é alegria, confraternização, é paz. Quando Ele entra dentro da casa que somos nós, a casa está apagada, não tem luz, não tem energia. Ele diz assim: nem precisa chamar CEMIG. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele disse: quem está em mim não anda em trevas. Ele diz assim: eu ilumino a casa. Quando eu entro, tem luz dentro da casa. Aí depois ele pode dizer: você é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Você já passou numa rua que não tinha energia, acabou a energia, aí tem uma casa toda acesa porque tem um gerador, ou um lugar, um hospital, alguma coisa toda acesa porque tem um gerador. Você já viu como chama a atenção? Tudo escuro e só um lugar aceso ali, iluminado. Não tem como ninguém não ver, não tem como não perceber. Tem um gerador ali. Assim é Jesus. Jesus está dizendo: pode haver escuridão em todos os lugares. Quando eu entrar, essa casa vai ser iluminada. As pessoas vão passar na rua e vai dizer: tem luz aí. Que coisa interessante é essa? Como é que pode? Como é que tem luz? E você vai dizer: tem um gerador aqui dentro. Tem alguém que gera luz. Tem alguém que gera paz. Tem alguém que gera alegria. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a minha luz. Se a casa estiver suja, manchada, com teias de aranha, Ele vai limpar a casa. E Ele vai pintar a casa toda de vermelho. Aspergiu o sangue do Cordeiro. O seu sangue que foi derramado na cruz vai pintar a casinha. Se não tem pão, não te preocupa. Ele disse: eu sou o pão da vida. Você não precisa comer em outro lugar. Você não precisa de outro alimento. Ele está dizendo: eu sou o teu pão. Eu sou o teu alimento. Cearei com Ele e Ele comigo. Tudo o que Jesus queria daquela igreja, daquele povo, de cada um que estava ali, era entrar e mudar a vida deles. Depois que Jesus entra na casa, a casa é transformada, a casa muda, a casa não fica do mesmo jeito, muda, tem luz, a casa é pintada por fora, por dentro, a casa é arrumada, tem pão dentro da casa. Aleluia. Tá faltando água, não precisa chamar Copasa. Ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Ainda tem mais: dentro dele nascerá um rio. Quando ele diz assim, nascerá um rio, ele está dizendo assim: quem bebe de mim vai nascer rio. Ou seja, ele está dizendo assim: rio é para dar de beber a muitos. Ele está dizendo: quem bebe de mim tem para oferecer água para muitos. Muitos vão chegar e vai beber. Muitos vão chegar e vão beber da água, porque nasce rio, 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 rio. Jesus! Você pode ficar de pé, por gentileza? Fecha os teus olhos, se você puder. Aleluia. Aleluia. Queridos,
mensagem de hoje. Mas o que eu queria transbordar aqui essa noite, o que o meu coração palpita, é para que você entendesse que do que você precisa realmente, de verdade, é da presença. Você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de seguidores, você não precisa de admiradores, você não precisa de dinheiro, você não precisa de fama, você não precisa de poder. O que a gente precisa é da presença. É da presença verdadeira de Jesus. A presença que quando entra constrange a gente. A presença que quando entra muda a gente. Sabe, o que está fora da casa, o que está desarrumado, ele põe tudo no lugar, porque ele diz assim: eu entro, cearei com ele. Olha o que ele diz: cearei com ele e ele comigo. Quando ele diz primeiro, cearei com ele, ele podia dizer primeiro, você vai cear comigo. Ele diz não, cearei com ele e depois ele comigo. O que ele está dizendo assim: quando eu entro na casa, eu tomo o domínio, cearei com ele, ou seja, quem manda sou eu. Primeiro ele vai cear, eu cearei com ele, depois ele comigo, ou seja, ele toma conta da casa, ele toma conta de tudo. Quem manda é ele, quem organiza é ele, ele que coloca as coisas no devido lugar, ele que tira a coisa de um lugar e põe outro. Às vezes a gente olha e diz: Deus, assim não vai ficar bom, assim não vai ficar legal. Ele diz: eu sei o que eu faço, deixa eu mudar a casinha do meu jeito, deixa eu colocar as coisas no lugar do meu jeito. Deixa eu abrir o porão, tá todo sujo, cheio de teia de aranha, ninguém entra, ninguém vê, ninguém visita, mas quanta sujeira tem ali dentro. Jesus está dizendo: eu limpo, eu quero limpar, eu quero espanar, eu quero tirar as teias de aranha, eu quero fazer algo novo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.